Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu tenho a palavra de Deus para compartilhar ao teu coração, amém? Abre junto comigo a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo do 6 ao seguir, nos diz o seguinte: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê e que nos conhece. Te pedimos, ó Pai, que na humildade da Tua vontade possamos aprender e de igual modo interpretar esta mensagem bíblica, onde a qual muitos sejam esclarecidos. Senhor, fala comigo primeiro e de modo de que eu viva esta mensagem para a glória do Teu nome. Amém. Amados, se faz necessário entender o que Paulo está querendo falar para os irmãos em Coríntio. Mas o mais interessante é falar sobre a sabedoria. Salomão, um dos homens mais sábios, ou se não, aquele que Deus o dotou de sabedoria, porque ele tivera várias coisas para pedir, mas até então ele pediu sabedoria. Sabedoria que muitas vezes falta a muitos líderes, que falta a muitas pessoas para discernir se de fato é Deus ou não que está a falar. Observe comigo de que eu estava aqui pensando, e eu disse: Deus, o que falar? E Deus disse: diga para o meu povo que eles precisam ter mais sabedoria, discernimento espiritual. E muitas vezes a gente acha que a pessoa sábia é aquele que prega de Gênesis e Apocalipse, mas não é. Por quê, pastor? Porque na verdade a maior sabedoria é viver o que se prega. Por quê? Porque tem muita gente por aí que até de certo ponto prega bem, mas o grande erro é não viver a palavra. E Deus está impulsionando Paulo a falar aos irmãos em Coríntio, dizendo algo bem interessante, dizendo: olha, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou seja, é uma sabedoria de que muitas vezes alguém pode até não saber ler, pode até não saber muitas vezes se expressar, mas se humilha e Deus então dá a revelação da palavra. Sim, revelação da palavra. Eu posso dizer com toda a convicção de que todas as vezes onde as quais eu vou falar, eu preciso de Deus, para que eu abrir da minha boca, Ele venha estar me ensinando. E de que não só isso ocorra, mas que acima de tudo eu seja digno de ser um pregoeiro da sua palavra. Amados, se nós soubéssemos o que Deus tem preparado para nós, em termos de aprender, em termos de esmiuçar, em termos de ruminar, em termos de, acima de tudo, compreender os mistérios de Deus. Porque tem tanta gente que diz: eu sei isso, eu sei aquilo, mas coitado dele, esqueceu de que a ferramenta é emprestada. A única maneira de Deus se utilizar da minha vida é eu sendo simples, é eu me tornando cada vez mais servo e sabendo de que Ele é o Senhor e de que tudo que Ele mandar eu falar, eu tenho que falar. Eu sei que muitas vezes as palavras são difíceis de compreender, mas Tiago vai escrever no capítulo 1, versículo 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus.
porque Ele dá e não lança em rosto. Vivemos momentos em que muitas vezes, quando alguém um dia foi um educador, ele agora quer se achar e se gabar e dizendo: fulano só sabe porque eu ensinei. Mas se esquece ele de que ele só sabe porque Deus colocou alguém também para ensiná-lo. E de igual modo, eu quero aqui hoje tentar ser mais simples possível, de maneira de que você compreenda. Sim, porque quando Paulo vai falar aos irmãos em Coríntios, a gente percebe algo diferente, ou de forma simples compreende. Por quê? Paulo vai dizer: todavia falamos em sabedoria, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam, ou seja, que não servem para nada. Não falamos a sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Mas o verso 8 do capítulo 2 de 2 Coríntios diz: nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Pois se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Eles diziam que sabiam, os senhores da lei. Eles muitas vezes se gabavam de saber tanta coisa, mas não sabiam o principal. Faz-me lembrar de Nicodemos, no capítulo 3 de João, evangelista João, que está em uma conversa e Jesus fala para ele dizendo: olha, necessário é nascer de novo. Observe que Nicodemos sabia bastante, mas espiritualmente nada sabia. E tem muita gente que é assim, até tem um bom conhecimento, até tem uma boa oratória, mas a intimidade lhe falta. Entender e compreender os mistérios cabe a cada um que, de certa forma, usa de simplicidade. Eu acho tão bonito, meu amado, aquele ou aquela que sabe, e muitas vezes é tão simples. Por quê? Porque ali habita a graça de Cristo. Deus se utiliza dele ou dela de uma forma tão pura que as pessoas dizem: fulano é uma bênção. Entendeu agora? Quando eu olho para este contexto bíblico, eu percebo de que a gente ainda precisa aprender muita coisa. Eu, por exemplo, talvez você diga: pastor Adriano é um homem muito sábio, mas todos os dias eu aprendo com você, aprendo com outras pessoas e quero aprender demasiadamente sempre. Eu sempre costumo dizer que o mais sábio não é aquele que ensina, mas é aquele que aprende todos os dias. E o mais burro não é aquele que ouve, mas é aquele que, mesmo sem saber, procura se expressar da maneira que Cristo lhe outorga, ou seja, da maneira que Cristo ensina. E é tão bom quando a gente é preparado na escola de Cristo, onde a qual ele vai tirando eu e vai colocando ele. É ele. Tudo é por ele, para ele e para ele. Por quê? Porque sem ele nada podemos fazer. E aqui eu fecho esta mensagem dizendo o versículo 9: como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo estava dizendo: olha, tem tanta coisa ainda que vocês daqui de Coríntios precisam aprender, e são coisas inefáveis, são coisas que de certo modo vão deixar vocês ressabiados, onde as quais vocês vão dizer: verdadeiramente a gente precisa aprender. Eu percebo que na palavra do Senhor fala da igreja de Bereia. É uma igreja que tudo que Paulo falava, examinava as escrituras. O que falta ao povo hoje é examinar a escritura. O que falta ao povo hoje é não deixar-se levar por doutrinas de homens. Porque tem tanta gente que, em vez de servir a Deus, serve ao homem. Que em vez de agradar a Deus, agrada ao homem. É bem verdade de que necessitamos de obediência. Mas a primeira obediência que precisamos ter é a Deus. E a segunda, aos nossos líderes. Amém? Sabendo assim de que cada vez mais que a gente galgar momentos, situações, circunstâncias, a gente vai aprender. E aprendendo, a gente vai pôr em prática. Você nunca aprende para você sozinho. Você tem que aprender para ensinar alguém, para ser um discipulador. E de igual modo, ter muitos discípulos. Por quê?
porque Cristo nos ensinou assim. A Bíblia vai nos dizer de que o próprio Jesus disse: ide ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Mas o maior problema é que a gente aprende, não põe em prática e muitas vezes guarda para nós próprios e termina um tesouro escondido. O que Deus tem para nos ensinar é algo tão grande. E como está escrito aqui, as coisas que o olho nunca viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana. E o 10 diz: Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está pronto para aprender? Então, examine a palavra. Porque a Bíblia nos diz que o meu povo erra por não examinar as Escrituras, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fica na paz, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço especial hoje para a irmã Nazaré de São Bento. Amém. Irmã Nazaré, que é uma bênção. Quero agradecer meus irmãos, a alguns irmãos que têm nos ajudado acerca de um projeto futuro que Deus irá nos permitir viver. Amém. Que Deus te abençoe. Em breve estarei dando detalhes. Mas até então, só peço oração. Nos ajude, porque não é fácil. Mas o Senhor está conosco e Ele há de nos ajudar. Que Deus te abençoe. Um abraço também para todos do canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão no YouTube. Um abraço também para os ouvintes no Telegram, os ouvintes também no WhatsApp de cada grupo, de cada rádio online, rádio local. Muito obrigado de coração. Fica na paz, que Deus te abençoe. Está completando o ano hoje, parabéns. O melhor presente é você saber que Deus tem cuidado de você. E deixo para a tua meditação, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Fica na paz, um abraço, e Deus é contigo. Ô glória!